Bom, o nosso grupo vai falar sobre a influência da força normal no atrito. Como descrito, a força de atrito estática atua sobre o corpo na iminência do movimento, ou seja, quando o objeto começa a se movimentar. E o nosso objetivo é mostrar isso na prática para vocês. Primeiramente, fizemos uma simulação de quando o bonequinho conseguirá fazer a caixa entrar em movimento, que é quando a força de atrito estática acontece. Vocês podem perceber que eu fui aumentando de pouco em pouco a força que o boneco faz sobre a caixa até ela entrar na iminência do movimento. Como podemos perceber, a caixa entrou em movimento com a força de 31 newtons. Como nosso objetivo é mostrar a influência da força normal no atrito, adicionamos uma outra caixa para que a força normal do objeto fique maior, fazendo assim que o boneco aplique mais força no objeto até ele entrar em iminência do movimento. Como as duas caixas são de pesos parecidos ou iguais, o boneco gastará uma força dobrada do que ele gastou quando ele estava aplicando uma força em uma caixa somente. Obtendo um resultado com 61 newtons para as caixas entrarem em movimento. Bom, o nosso grupo vai falar sobre a força de atrito estática e como ela varia de acordo com a força normal. Aqui de material para experimento nós temos livros, uma fita, um elástico de 7 centímetros, régua e uma caixa de sapato. Para montar o experimento, a gente tem que grudar o elástico na caixa de sapato. E de acordo com a deformação do elástico, a gente vai conseguir medir a força de atrito estática. Como a força normal estática é igual ao peso do objeto, quanto mais aumentar o peso, maior vai ser a força de atrito estático. Para começar, a gente vai medir a força de atrito estático apenas do peso da caixa. O elástico está medindo 5,5 e agora a gente vai medir a força de atrito estática da caixa sozinha. O elástico puxando ele deu a medida 6. Então, a força de atrito estática da caixa sozinha é de 0,5 centímetro. Adicionando um livro, a gente aumenta o peso da caixa. Então a força de atrito estática também vai aumentar. (13,5). Então, a deformação do elástico deu cerca de 8 centímetros. E adicionando mais um livro, a força de atrito estático vai ficar maior ainda. (23 centímetros). Então, a deformação do elástico foi de 18 centímetros. Como nós sabemos e aprendemos dentro de sala de aula, a fórmula de calcular a força de atrito é o μ do atrito vezes a força normal. E como dito anteriormente, a força normal de um objeto estático é igual ao peso, que é a massa vezes a gravidade. Sabendo disso, quando aumentamos o peso na caixa, automaticamente a força de atrito vai aumentar. E como nós medimos aqui, somente com o peso da caixa, a deformação da mola foi de 0,5 centímetro, com um livro, que foi um peso a mais, foi de 8 centímetros, e com 2 livros foi de 18 centímetros. Muito obrigada, esse foi o nosso trabalho.